Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenido a más una clase de lengua española. Soy la profesora Elisiane y como digo, vamos a estudiar un poquito más, ¿bien? Vamos ver os nossos objetivos, nuestros objetivos para esta clase. El primeiro, ampliar o vocabulário, lugares da cidade. A gente vai ver o vocabulário referente a pontos comerciais, ao comércio, as coisas que uma cidade precisa para ela sobreviver, que dão estrutura para que as pessoas aí possam comprar, fazer as coisas, ir ao banco, médico, tudo isso, bien? E vamos também utilizar a língua espanhola para propósitos comunicativos, né? Nós vamos estudar expressões de localização, aquelas expressões que usamos para nos localizar em um lugar, em um espaço. Bien. A pensar então, estás de viaje e necessita de um serviço. E agora? Você está num lugar diferente, num lugar estranho e precisa de um serviço. Necessitas de um correio, por exemplo. Como se chama? Como que é o nome? Né? Como que se diz banco em espanhol? Como que se diz farmácia ou padaria? Né? Eu quero ir na panificadora, e agora? O que eu faço? Né? A pior coisa que tem é você estar em um lugar precisando de algo, de uma informação e não ter como se expressar. Por isso nós vamos trabalhar um pouquinho de vocabulário, como traz lá no objetivo da nossa aula. Bien? Vamos a aprender mais? Então, conoceremos um grupo de palavras que é muito útil em la elaboração de frases que usamos em la vida cotidiana. É o que eu já vinha dizendo, né? Essas palavras tão úteis no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana. Vamos ler agora um textinho, um diálogo que aborda um pouquinho essa questão de estar num lugar, de estar tentando localizar um endereço. Bien, a ler então. Perdone, me sabría decir onde está el ayuntamiento? Né? Então, primeiramente, aí a pessoa diz perdone, que significa com licença, nesse sentido, né? Você não chega em alguém e vai logo abordando uma pessoa desconhecida sem dizer primeiro uma palavra educadamente como essa, perdone. Você saberia dizer onde está a prefeitura? Ui, pois está um pouquinho lejos, está um pouquinho longe. Mire, veja, olhe, corra lá primeira calle a la derecha. Está dizendo assim, entre na primeira rua à direita e depois gire a la izquierda. Depois, entre a esquerda, siga todo recto por la avenida hasta la plaza. Então, continue reto pela avenida até chegar à praça. Aí está, em frente da igreja. Muchas gracias. Espero não perder-me. Hasta luego. Né? Então, observem bem aí que sempre quando você precisa pedir uma informação, educadamente, antes de pedir a informação, você vai dizer permiso, perdone, por favor, e ao final, a despedida, hasta luego. Actividade 1. Em el diálogo leído, uma persona busca el banco, el quiosco ou el ayuntamiento. Né? Qual dessas três coisas aqui essa pessoa do nosso diálogo estava procurando? O endereço del banco, del quiosco ou del ayuntamiento? Um tempinho aí para você responder a atividade, nós já voltamos para corrigi-la, bien?
Listo, chicos, a corrigir entonces. Vamos ver aí a sua resposta, se está igual a minha. Então, em el diálogo leído, uma pessoa busca el ayuntamiento, a prefeitura da cidade. Veja esta linda imagem que a professora selecionou e colocou aí para vocês, que é a imagem da prefeitura da cidade de Curitiba. Observe, você que já conhece e você que ainda não conhecia está tendo a oportunidade de ver. Yeah? Conhecendo lugares. Então, vamos ver os nomes, o vocabulário a respeito desses locais. Mercado, farmácia, cafeteria, banco, bar, restaurante, lavanderia, hospital, biblioteca, colegio, escuela, cine, plaza, agência de autos, coches, floristeria, papeleria, sapateria, entre outros. Eu quero que você observe aqui, dentre todas essas palavras, existem muitas que são bem semelhantes às da língua portuguesa, muitas delas são escritas da mesma forma, às vezes apenas a acentuação muda um pouquinho, como em colégio. Eu quero que você preste bastante atenção à pronúncia de cada uma delas, né? Porque por mais que ela seja escrita da mesma forma que ela é escrita em língua portuguesa, ela possui aquela pronúncia específica da língua espanhola, bien? Então, sempre bastante importante, já que nós estamos estudando essas palavras com a função de comunicar-nos, comunicativa, para pedir uma informação, bien importante, bien? Adelante, entonces, chicos. Hay una actividad, la actividad 2 ahora. Encuentre la palabra que se relaciona con cada imagen. Então, temos aí 6 imagens, temos 6 imagens aí e temos aqui 13 palavras, né? Dentre essas 13, você vai escolher as 6 que se relacionam com as imagens que temos aí. Bien? Um tempinho para você realizar a atividade, faça com calma, não tenha pressa nenhuma, bien? E nós já voltamos para corrigir, bien? Listo, vamos a corregir entonces nuestra actividad. A ver, entonces en la primera imagen tenemos aí, número 1, para panaderia. Então, padaria, panificadora, que nós chamamos, é panaderia. Em la segunda imagen temos aí, número 11, para hospital.
a imagem que está relacionada com o hospital. Em la terceira imagem, temos aí os livros, número 5, que se relaciona com biblioteca. Em la quarta imagem, temos aí uma comida rica, sabrosa, temos número 9 para restaurante. Em la quinta imagem, temos aí o número 6 para correos e em la última, número 3 para peluqueria, que é cabeleireiro, peluqueria. Bien? Você estranhou aí alguma dessas imagens, dessas imagens não, dessas palavras como carniceria, número 10 que não aparece a imagem aí, mas carniceria, que é o açougue, ou peluqueria, que é cabeleireiro, não estão todas aqui, bien? Você pode pesquisar vocabulário referente à localização, à cidade, e você vai encontrar muitas outras, tá? Eu sugiro que você faça isso, que você seja um aluno pesquisador, né? Que tenha curiosidade, que tenha vontade de ir além e aprender ainda mais. Vamos ver agora algumas expressões de localização. A ver, são palavras ou expressões que servem para indicar o local onde algo está situado, dando indicações específicas sobre a localização. Então, são palavras, são expressões que nós utilizamos e que servem para indicar um local onde algo está situado, um local específico sobre uma localização, bien? Para localizar-se em la ciudad, então, primeiramente, antes de mais nada, né, como eu disse lá na leitura do nosso diálogo, abordar a pessoa de forma educada e respeitosa. Então, diga, por favor, o permisso. Isso eu estou falando na forma oral, em uma conversa, ou mesmo num texto escrito, caso você necessite escrever um diálogo, lá dentro do seu texto tem um diálogo, você vai utilizar estes meios, bien? Então, temos aí as expressões, ¿hay algún o alguna en esta avenida? Então, ¿hay algún cine? Né? Tem um cinema em esta avenida? Ou, como hago para chegar a la farmácia, por exemplo? Ou como vou a la iglesia, por exemplo? Ou como chego a la carniceria, que eu disse agora há pouco? Onde queda, por exemplo, a livraria? Então, temos aí algumas frases em forma de diálogo. Onde queda o aparcamento? Então, aonde que fica o estacionamento? Onde fica? A resposta é ao lado de la oficina. Aí, uma parada de autobus cerca? Existe aqui um ponto de ônibus, uma parada de ônibus próximo? Sim, hay una a la derecha. Sim, existe uma aqui à direita. Bien? Las preposições. Agora a gente vai ver uma série de preposições, né, que é esse grupo de palavrinhas que nós utilizamos para unir e ligar duas outras palavras. Bem, essas expressões aqui que a gente vai ver, nós usamos para se referir a um ponto determinado em el espaço, né? A expressão em. Exemplo, la panadería está en la esquina. Então, a padaria está na esquina. Se usa a expressão a lo largo de, com superfícies mais largas, mais compridas que anchas, que largas. Bien? Ejemplo, a lo largo del camino vas a encontrar muitos cines. Então, ao longo do caminho, você vai encontrar muitos cinemas. Continuando, utilizamos cerca de para indicar proximidade. Então, temos o exemplo, o hotel queda cerca de la plaza. O hotel ele fica próximo da praça. Para definir um espaço entre dois pontos, para você definir um espaço entre dois pontos, utilizamos entre relacionada com a conjunção e. Então, veja bem no exemplo. La tienda está entre el banco e la peluqueria. Então, utilizamos aqui as expressões, as preposições entre e. As duas estão relacionando.
Então, continuando, as expressões junto a e ao lado de indicam proximidade, contacto, ¿bien? Temos aí o exemplo. Ao lado da catedral há um parque. Ao lado da catedral tem um parque. Junto ao mercado está a carniceria. Junto al, quer dizer, está bem próximo mesmo, ao lado. Utilizamos a expressão detrás de para señalar a parte traseira de algo, se está atrás. La librería está detrás de la iglesia. Bien? Para señalar parte delantera de algo, para você sinalizar que tem algo em frente, né? Utilizamos as expressões ante, frente a, delante de, em frente de. Então, observe que algumas dessas expressões, elas vêm escritas juntas ou separadas. Por exemplo, frente a, separado, delante de, separado, em frente, se escreve todo junto e de separado. Exemplo, frente ao banco está o correio. Então, em frente do banco, o correio está na frente do banco. El quiosco, que é a banca de jornais, está delante ou em frente del restaurante. A banca de jornal está diante, está em frente do restaurante. Bien? Ainda temos aí as expressões alrededor de e em torno a, que são usadas para definir a zona que rodeia um ponto. Exemplo, os comércios estão alrededor de la plaza. Então, quer dizer que eles estão ao redor. Em volta da praça tem vários estabelecimentos comerciais. Outras expressões para direção, orientação espacial são a la izquierda de, a la derecha de ou en la esquina. Vamos agora para nossa atividade número 3. Observa a imagem e complete a frase. O museu está ao lado ou em frente da biblioteca. Mira aí nossa imagem, observe a imagem e você vai conseguir localizar e responder essa atividade. Um tempinho para você fazer isso e já retornamos para corrigir. Listo, chicos? Vamos corrigir nuestra actividad, ¿bien? Entonces, el museo está ao lado de la biblioteca. Como você pode observar aí no nosso mapinha, na nossa cidade, aí a gente consegue ver como que tá ali bem do ladinho, fazendo divisa, não é mesmo?
Vamos agora fazer mais uma atividade ainda com essa mesma imagem. Observa e complete a frase. La oficina de correos está. Então, o escritório, nós sabemos já que a palavra oficina é o mesmo que escritório. Então, o escritório dos correios está detrás ou em frente da biblioteca. Observe mais uma vez, com cuidado e atenção, não tenha pressa para responder, já voltamos para corrigir a sua atividade. Muito bem, chicos, vamos corrigir então a atividade de vocês. Vamos ver, la oficina de correos está detrás de la biblioteca. É o que nós conseguimos observar através do nosso mapa e da nossa imagem. Bien? Que aprendemos, então, a ver, que vimos nessa classe? Expressões de localização. Nós vimos aí uma série de expressões, dessas preposições que nós vimos a respeito da localização, falamos sobre como são úteis para o dia a dia, para uma situação de viagem onde você precisa pedir uma informação ou até mesmo dar uma informação a alguém, bien? Empleo de las preposições para indicar lugares, que já comentei, e léxico sobre estabelecimentos. Então, a gente viu ali vários nomes, quiosco, ayuntamiento, que talvez você não conhecia ainda, né? Carniceria, panaderia, e a professora orientou que você pesquise mais, busque e procure estudar e descobrir quais são as outras palavras de acordo com esse conteúdo, esse vocabulário que não aparecem na nossa aula, mas elas existem. Bien? Muchas gracias por su atención. Me despido acá y hasta luego.